Olá pessoal, seja bem-vindo a esse canal. Eu sou Elias Galvão e hoje estarei falando sobre mais um tema muito importante. E se você quiser estar recebendo notificações sobre os conteúdos que são produzidos aqui nesse canal, se inscreva e não esqueça de dar o seu joinha. E agora, vamos para o vídeo. Muitas denominações evangélicas não ordenam mulheres como pastoras. Afinal, existe uma base bíblica a favor ou contra a ordenação feminina? Para tratar desse assunto, é importante esclarecer que o que está em jogo nessa questão não é a capacidade das mulheres, nem a igualdade como pessoas diante de Deus. A Bíblia diz que a mulher foi criada junto com o homem à imagem e à semelhança do Senhor. Ambos têm o mesmo valor diante de Deus, sendo espiritualmente capazes na mesma proporção. A Bíblia nunca contempla a mulher como alguém inferior ao homem. É preciso que isso fique bem claro. Também precisa ficar claro que a igreja sempre deve ser guiada pelo que a Bíblia diz ao tratar de questões dessa natureza. Assuntos como esse são modificados pela cultura que vivemos. Um dia a cultura já foi contra, hoje é a favor, depois pode mudar novamente. Por essa razão, a igreja não pode se basear em algo fluido como a cultura, mas precisa ter um referencial sólido, duradouro, permanente. E é por isso que a Bíblia é nossa regra de fé e prática. E você, querido, o que pensa sobre isso? Olá, irmãos, a paz seja com todos. A pergunta é interessante. Mas como é que a gente sabe se algo é bíblico ou não? Analisando a Bíblia, é claro. Só que de que forma a gente tem que analisar para descobrir se uma doutrina é de fato bíblica? A primeira coisa que a gente tem que procurar, quando a gente pensa em analisar se algo é bíblico ou não, e nesse caso se o pastorado feminino é bíblico ou não, é se tem um mandamento, seja ele positivo ou negativo, ou seja, se tem algum mandamento que ordene a fazer, ou se tem algum mandamento que não ordene a fazer, ou seja, amarás a teu Deus de todo o coração. Isso é um mandamento que manda fazer. Então a gente sabe que a gente deve amar a Deus de todo o coração. Não matarás. Isso é um mandamento que manda não fazer, é um mandamento negativo. Então a gente sabe que a gente não deve matar. Então, existe algum mandamento na Bíblia a respeito do pastorado feminino? Existe algum versículo que diz a mulher não deve pastorear ou que diz a mulher deve pastorear? Não. Não existe, de fato, nenhum mandamento acerca disso. E quando a gente não acha um mandamento explícito sobre o assunto, o que é que a gente faz? A gente desce mais profundamente e vai procurar na Bíblia princípios. E quais são os princípios que a gente tem sobre esse assunto? Paulo dá para a gente um princípio interessante. Em 1 Timóteo 2, do versículo 12 em diante, ele vai dizer assim, ó, não permito, olha, mandamento negativo, que a mulher ensine e que ela exerça autoridade. Ou seja, mesmo Paulo não dizendo a mulher não deve pastorear, ele está dizendo a mulher não deve ensinar e a mulher não deve exercer autoridade. Então, pelo princípio da autoridade, que a mulher não deve exercer sobre o marido, a mulher logo não pode pastorear. Por quê? Porque pastorear significa que ela vai exercer uma autoridade. E se Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo, que a mulher não deve ensinar, e ensinar aqui não é falar sobre a Bíblia nem pregar, é ensinar no sentido de doutrinar, de chamar na rédea a igreja ou o grupo específico acerca de alguma coisa. Porque esse ensino tem a ver com a autoridade. É por isso que logo após ele diz, não ensino, não permito que a mulher ensine, nem que exerça a autoridade. Então, por esse princípio que a mulher não pode ensinar, no sentido de exercer autoridade, o ensinamento de uma doutrina, e não pode exercer autoridade, então logo a gente entende que também a mulher não pode pastorear. Então, mesmo não havendo um mandamento explícito, não deve pastorear, existe o princípio da autoridade,
que a mulher não deve exercer sobre o homem, e como o pastorado é autoridade, logo a mulher ela não pode ser pastora. Algumas pessoas vão dizer que Paulo estava sendo influenciado pela cultura da época para falar que a mulher deveria estar calada nas igrejas. Mas quando abrimos nossas Bíblias em Coríntios 14, versículo 34, vemos o seguinte: conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhe é permitida falar, mas estejam submissas, como também a lei determina. No 37 ele vai dizer: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça o ser mandamento do Senhor o que eu vos escrevo. Paulo fundamenta a sua ideia dizendo que a lei determina, dizendo que é um mandamento do Senhor. E você, querido, o que é que pensa sobre isso? Verdade, Elias. De fato, muita gente termina apelando para esse argumento cultural. Porque naquela época havia um machismo, as mulheres não tinham direito a nada, mas hoje é diferente, etc. Mas como bem você falou, Paulo termina seu argumento em Coríntios dizendo: quem é espiritual que entenda que estes mandamentos são do Senhor. Então, isso aí mata a questão. Muito boa a sua colocação. Eu encerro a minha participação agradecendo por estar aqui nesse programa muito interessante e espero que tenhamos mais oportunidades de falar de outros assuntos que, de fato, é muito edificante para a Igreja do Senhor Jesus. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos.